Oi, Clá. Oi, Jaime. Quem mais tá aí? Essa luz é ruim pra mim, porque eu não enxergo muito vocês escrevendo aí. Oi. Ô, Murilão. Vamos chegando. Tô um pouco nervosa para fazer essa live, que sai da minha zona de conforto da Turquia, mas eu acho que já estava mais do que na hora, né? A live que eu vou fazer hoje é sobre a Romênia. Vou falar um pouquinho coisa, só uma pincelada sobre República Moldova, porque falar de Romênia e não falar de República Moldova não combina. E a história da Romênia é muito complicada. É muito cheia de invasão, é muito difícil da gente pegar uma sequência. Ai, calor. E agora? Tá melhor? Claro. Tá melhor o som? Vocês estão conseguindo me ouvir? Meninos, tá melhor aí? Fala pra mim, melhorou um pouquinho. Meu fone tá ruim, celular tá ruim, acho que não estão aguentando a pandemia, né? Mas é isso. Para quem tá aqui assistindo, já vai ter a dica na bio. Eu coloquei 2 links lá com um e-book, tá? Não tenho mais curtinho, os dois são do mesmo formato, não tem muito o que fazer, claro. E vocês têm um e-book lá para vocês na bio, tá bom? Depois eu vou editar essa live, porque eu não consegui fazer no notebook, eu estou fazendo direto no celular, então é isso. Bom, vamos lá. A Romênia, todo mundo conhece a Romênia por causa do Vlad, Conde Drácula. E na realidade tem uma coisa bem diferente aí que a gente precisa estar revendo essa história. A Romênia ela tem uma série de situações de invasões muito fortes, porque ela está situada num local bastante estratégico, que ela tem um lado, o Mar Negro, que dá vazão para o Cáucaso e para os Azerbaijão, Cazaquistão, Turcomenistão e Rússia. E ela também ela tem a fronteira dela também com a Bulgária, com a Sérvia e com a Hungria. O que aí começa a dificultar. Jaime, daqui a pouco eu te chamo, tá bom? O que começa a dificultar um pouco a história. Eu tenho um grupo no Facebook chamado Romênia, e ali a maioria das pessoas pretende um dia visitar a Romênia, porque tem ancestralidade romena, etc. E algumas perguntas também vêm para mim sobre tirar a cidadania romena e tal. Então, já para esclarecer um pouco essa dúvida, quando nós tivemos as primeiras invasões soviéticas na Romênia, o que o soviético fazia? Ele tirava o romeno de um lugar, colocava no outro, pegava o polonês, tirava de lá, colocava em outro local, o húngaro, enfim. Toda parte da cortina de ferro, todos os países envolvendo a cortina de ferro, eles movimentavam esse pessoal até mesmo para perder a identidade do local. Então, o romeno já não morava na Romênia, o polonês já não morava na Polônia. E aí nós temos uma dificuldade muito grande, que há bastante tempo atrás, que eu venho tentando trabalhar um pouco com vocês a questão da cidadania romena, é provar que o seu sobrenome realmente é romeno e não é húngaro, e não é polonês, e não é Moldova, porque agora... a Moldova, agora não, né? A Moldova já não pertence mais à Romênia, a antiga Bessarábia. E aí existe essa dificuldade imensa de atestar que o seu sobrenome é um sobrenome romeno. Muitas vezes também os romenos saíam dessa situação da cortina de ferro, assim como poloneses, assim como húngaros, etc., e iam embora
com medo de serem mortos por serem judeus ou não estando de uma forma fácil dentro desse território em guerra. E iam para outros países e mudavam o sobrenome. Mudavam a grafia. Chegava, por exemplo, no Brasil, a forma que eles falavam era a forma que alguém iria escrever e escrevia totalmente errada. Então, assim, encontra-se várias dificuldades para se tornar um cidadão romeno novamente. Tá? Não é fácil. Mas quem conseguiu tem um caminho aí através da Embaixada da Romênia em Brasília, tá? Que existe sim a possibilidade. Tá? Mas é bem comum, por exemplo, ter um sobrenome que tudo indica romeno e de repente é húngaro. E por que o húngaro? A Hungria, ela teve uma participação muito grande, ainda tem na Romênia, em relação a algumas épocas bem distantes. Isso vai estar bem certinho lá no e-book para vocês, tá? E sofrendo as várias invasões, e uma delas vindo pela Hungria. A Hungria chega a chamar parte do território da Transilvânia como dela. E realmente entraram em guerra para poder retomar esse território, assim como a região da cidade que chama Timișoara, que também algumas pessoas falam pertencer à Hungria, outras realmente falam pertencer à Romênia. Timișoara é uma cidade economicamente, politicamente estável, é uma das maiores concentrações de indústrias da Romênia. Lembrando que na Romênia existe no meio de todos os caminhos que você possa andar na Romênia, vocês vão vendo edificações quadradas, abandonadas, que a União Soviética deixa no local, não vende, não produz, simplesmente apodrece no local. Mas faz parte dessa paisagem da história da Romênia. Tá? Falando um pouquinho sobre o Conde Drácula, que eu acho que é interessante a gente desmistificar essa história, tá? Conde Drácula nasce na Romênia, na cidade chamada Sighișoara. É uma cidade murada de 900 metros quadrados, uma das poucas medievais muradas até hoje. Uma graça. Ali a gente tem um museu de Veneza, porque o clero fazia parte dessa região de Veneza, nessa época. E nós temos também, dificílimo de ver, mas há quem goste, dentro dessa cidade murada, Sighișoara, nós temos o Museu da Tortura, que ali tem armas usadas nas torturas. É bem difícil, gente, é bem complicada, mas há quem goste de ver. Não sei vocês, mas para mim não é uma coisa muito legal. Se hospedar em Sighișoara é uma coisa bem interessante, porque é uma atmosfera super gostosa. Você pode almoçar na casa que o Conde Drácula nasceu, e ele viveu 4 anos, 5 anos apenas. Não é a melhor cozinha da região, ali da cidadezinha, mas é a melhor atmosfera. É uma coisa bem interessante você saber que você está comendo na casa onde esse tal Conde Drácula nasceu. Mas o mais interessante, Conde Drácula, na realidade, para nós hoje, foi escrito, acho que em 1800 e alguma coisa, pelo Bram Stoker, que é um irlandês. Na realidade, ele escreveu um livro chamado Transilvânia. Historicamente perfeito, ele trabalhou muito a pesquisa sobre a Transilvânia, mas não vendeu. E aí ele ficou muito bravo, Sighișoara. Ele ficou muito bravo e ele escreveu um livro de ficção, um livro de contos chamado Conde Drácula. Vamos entender quem é esse Vlad. O Vlad III, tá?
ele teve uma participação dentro das negociações do pai, enquanto nunca foi príncipe, nunca foi rei, tá? O pai dele militar, tinha um alto cargo dentro desse posto, um posto alto no militarismo. E para que eles não sofressem mais invasão do exército otomano vindo da Turquia, ele dá o filho Vlad III e ele dá o segundo filho para o sultão na troca de não ser mais invadido. Pois bem, nessa época, a Turquia, os otomanos, eles tinham por lei a questão da empalagem, empalar pessoas em praça pública, aquela coisa que vocês já conhecem, já ouviram falar, não vou dar detalhes. E ali o Vlad tinha que aprender ou ele era morto. E ele foi um bom aprendiz. Quando o pai dele morre, e o irmão também, o pai dele morreu decapitado, a cabeça está enterrada num lugar, o corpo em outro, para que não pudesse voltar, ressuscitar ou qualquer outra fantasia que eles teriam ali. E o filho mais velho é enterrado vivo junto com esse pai, ao lado desse pai. E o Vlad III, o nosso querido Conde Drácula, ele volta para a Romênia para assumir o posto do pai. Como ele aprendeu o ato de empalar, ele começou a ser temido, porque as primeiras invasões húngaras na época dele, ele já contestou com empalagens e já avisou que ele estava ali, que ele estava chegando e que agora era ele que mandava. A população romena sempre gostou dele porque ele trazia proteção para as pessoas que moravam ali. Então essa história dele é muito triste. E por que Drácula? O nome que a gente conhece hoje e está em todos os monumentos, bustos, estátuas, etc., é Vlad. Eu vou falar como se escreve, Tepes, mas na realidade é Tsepes, é bem difícil de falar, bem chatinho. É um T com cedilha e um S com cedilha. Essa palavra quer dizer empalador. Então era o Vlad, o empalador. E ele, como Drácula, ou Drácula, tem uma história que fala sobre uma ordem dos dragões, mas ele nada tinha a ver com isso. Drácul é diabo. Então ele era o Vlad, o diabo. E daí sai a palavra Drácul, Drácula. Tá? Essa história é uma história real. Uma outra coisa que a gente precisa desmistificar é o Castelo de Bran. O Castelo de Bran pertenceu à Rainha Maria, tá? E, na realidade, Vlad Tepes nunca pisou no castelo. Existe uma história que conta que ele ficou enclausurado nesse castelo e blá, 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 mas não é isso. Tá? Ele realmente nunca pisou, tanto que o Castelo de Bran é uma graça, está num lugar super privilegiado, lindíssimo. O castelo é pequenininho, os aposentos são pequenos, é bem interessante o castelo. E ele é um museu dessa rainha Regina que foi aclamada pela Romênia, é a mãe da Romênia. É um museu bastante interessante, bem bonitinho mesmo. Tem algumas passagens secretas, vocês tomem cuidado se vocês forem lá, abaixem a cabeça para entrar, não faça como eu. Fiquei com um galo desse tamanho. Algumas coisas são bem interessantes nesse castelo. Por exemplo, tem uma balança bem grande, de quase 2 metros de altura, que é para pesar pessoas. Existia da parte do clero, uma pessoa que andava de cidades em cidades, vilas em vilas, para pesar as pessoas das vilas. E ali a gente tinha uma tabela. Por exemplo, se tivesse o meu nome, vamos supor, 60 quilos.
Se essa pessoa do clero chegasse, porque ele sempre chegava de surpresa, e o meu nome estava lá, 60 quilos. Se eu tivesse com 55, eu ia ser morta, porque o demônio já entrou em mim, já comeu minha alma, então eu tinha 5 quilos a menos. Se eu tivesse pesando 65, eu ia ser morta também. Por quê? Porque o demônio estava comigo, porque eu estava com 5 quilos a mais. Então existia uma coisa super difícil dessa população dentro do castelo, por exemplo, dessa região de Bran, que eles tinham que estar sempre com a mesma pesagem, eles não podiam engordar. Então, se a pessoa envelhecesse, ela tinha que continuar com o mesmo peso. Enfim, era bastante intenso o negócio. E essa tabela ficava do lado dessa balança. Essa balança existe até hoje, está lá no Castelo de Bran. Ela é horrível de ver, né? Porque a gente sabe que muita gente morreu ali bem inocente. A outra questão do Vlad é que existe no conto do Bram Stoker a questão do sangue. Houve uma rainha húngara, não era romena, húngara, que recebeu uma receita básica para rejuvenescimento. Ela tinha que tomar banho de sangue de virgens toda lua cheia ou toda lua tal, não sei. Era uma lua qualquer lá, acho que era lua cheia, para ela continuar moça, para ela continuar jovem. Então, a história do sangue não vem do Vlad, e sim da Hungria. E sim, as vilas em volta dessa região onde essa rainha ficava eram bem protegidas as meninas virgens, tá? Para que não fossem mortas, porque para ela tomar esse banho, imagina a quantidade de gente que estava passando por ali para encher a banheira dela. A questão do alho, nas cidades, eles estocavam alimentos e muitos grãos. A Romênia é de muito grão, a Romênia é agrícola até hoje, tá? É muito interessante. E para que não tivessem ratos em demasia, cada montanha de grão era circulada com alho, para evitar, através do cheiro, que os ratos comessem os grãos de necessidade deles, inclusive para o inverno. Mas o Vlad, com essa questão de ser o empalador, você podia deixar uma sacolinha de dinheiro no meio da rua que ninguém pegava, né? O medo era tanto. Então ele botou ordem. Então ele passou a ser um herói realmente nessa região. E a região da Transilvânia. Tá? Nós temos uma das cidades mais interessantes na Transilvânia, além dessa história toda do Conde Drácula, nós temos a cidade chamada Cluj-Napoca. É uma cidade grande, eu acho que é a segunda maior cidade depois de Bucareste, que é a capital. Essa cidade ela abriga a melhor universidade e a maior universidade da Romênia, é maravilhoso. Esse campus de universidade que eles têm lá é fantástico. Tá? E é uma cidade muito moderna, tem muitos campeonatos de skate, tem muita bicicleta, tem muito tudo que uma grande cidade pode te dar. Uma outra cidade que é a cidade que eu posso dizer que eu sou apaixonada, chama Sibiu. Sibiu é uma cidade de construção basicamente alemã, como várias da Transilvânia são, e ela é bem específica, é muito difícil de eu colocar para vocês, é uma coisa só vendo mesmo, porque ela é uma cidade feita de degraus. Tá? Ela tem conforme você vai andando nas praças, de repente tem uma escadaria e tem outra parte da cidade, e aí tem outra escadaria, tem outra parte da cidade, então ela é por etapas. Eu não sei colocar para vocês essa questão das cidades, mas ela é simplesmente fantástica, super cultural. E ela é considerada uma das melhores cidades para se viver na Romênia.
Bastante universidade, tem muita casa de artista, artesanato fabuloso, música, muitos bares, muita cerveja boa, tudo que é cultural acontece dentro de Sibiu. Tá? Ela foi considerada uma das cidades culturais, na época com a cidade de Luxemburgo, e acho que foi em 2008. Tem uma outra cidade que chama Brașov, que ela é bem interessante. Sibiu tem uma coisa peculiar. Além desses degraus da cidade, tem uma coisa bem peculiar. As casas têm um telhado bem baixo e elas têm umas janelinhas com formato de olho. Todas essas janelinhas têm formato de olho nas janelas do telhado. É inconfundível. Você olhou uma foto, viu aquele olhinho no telhado, pode ter certeza que é Sibiu. É bem legal, é muito legal. Brașov é uma cidade bem interessante, bem grande também, bem cultural também. Todas essas cidades têm praças imensas que eram para abrigar todos os carros do exército, por exemplo, alemão. Como eu falei, foram várias invasões. Então, você vai se deparar com centros culturais bem interessantes em volta dessas praças, bares, música. Setembro é a melhor época, incomparável de se ir para a Romênia, porque ali você tem um mês inteiro cultural, como tem na Europa. Não conheço Nova Petrópolis, mas se você está falando, deve ser. Depois vocês dão uma olhada no e-book que está disponível aí para vocês na minha bio. Tá? São 2 e-books. Um conta mais ou menos essa história das invasões e o outro fala de algumas outras cidades que fogem da Transilvânia. Bucareste é uma cidade, capital, metrópole. A parte do centro da cidade é a parte antiga, onde tem vários monumentos de guerra, várias homenagens para soldados mortos em várias guerras, bibliotecas maravilhosas, restaurantes, lanchonetes, bares assim bem interessantes, pubs diversos. É uma cidade que vive a noite muitíssimo bem. Toda essa região da Transilvânia e também de Timișoara são locais bem interessantes para a gente curtir à noite. Tá? Tem várias coisas bem, bem legais. Depois nós temos, eu vou começar a dar uma voltinha aqui pelo mapa da Romênia. Tá? Nós temos outras cidades que valem muito a pena ser visitadas. Não só a Transilvânia. Tá? Transilvânia tem mais coisa além do que eu estou falando, mas não só a Transilvânia. Mas, por exemplo, nós temos ao invés da gente falar estados, nós temos setores administrativos. Então, existe um setor administrativo que chama Moldova. Não confundam com a República Moldova, mas antigamente era tudo uma coisa só. Moldova era tudo isso. Com a questão da separação, o que era Bessarábia dentro desse setor administrativo chamado Moldova foi para a independência, tá? Foi para a União Soviética na realidade. Hoje é independente e se torna República Moldova. A República Moldova, ela tem como capital a cidade chamada Chisinau, que é uma cidade grande, funcional. Ela tem, eu acredito que seja a maior cidade da República Moldova, mas a República Moldova, ela tem algumas peculiaridades que são únicas, singulares. Como eu já falei, nós tivemos invasão do exército otomano, turco-otomano, na região da Romênia. Na República Moldova, nós temos uma cidade chamada Gagaúza. Gagaúza é uma cidade que só fala turco. É uma cidade que a placa de trânsito é em turco. Mas é um turco que o próprio turco desconhece.
É como se eu falasse que é um turco antigo, que nem na Turquia mais se fala. É comida muito parecida das comidas que a gente vê na Turquia, mas aquelas coisas mais artesanais, mais medievais, mais antigas. Elas conservam essa tradição. E nós temos também, dentro da República Moldova, um rio chamado Dnistria. Portanto, nós temos alguma cidade no Transnistria, porque é depois do rio Nistria. Nesse lado já é mais próximo ao Mar Negro. Eu vou dizer de uma cidade que chama Bender, que é uma cidade vinícola, bem interessante, e ela tem um cemitério bem peculiar, que é onde estão enterrados os soldados russos que foram para a guerra do Afeganistão. E nessa cidade nós temos um tanque de guerra. Minto, eu acho que o tanque de guerra está em Chisinau. Não, está nessa cidade mesmo, Bender. O tanque de guerra que foi para a guerra do Afeganistão, da Rússia com o Afeganistão. E nós temos um monumento, que foi a primeira vez que eu vi isso, onde tem uma torre quebrada para baixo, como se dissesse, essa guerra nós perdemos. Então é um monumento de perda de guerra e uma parede gigantesca de nomes dos soldados mortos. E tem em bronze a figura de uma Virgem Maria, tá, abençoando esses nomes. Então a mão dela está para baixo, está em cima desses nomes. E nós temos também, na altura um pouco mais alto que o ser humano, um soldado de aparência muito jovem, para mostrar que essas pessoas que morreram eram jovens e mesmo assim eles perderam a guerra. Mas foi a primeira vez que eu vi um monumento de perda de guerra. Eu achei muito justo. Em frente a esse tanque de guerra, que foi a primeira vez que eu vi também, tem o Parlamento da República Moldova e uma estátua gigante de Lenin. Só que essa estátua a gente não consegue tirar foto. Para ir para a República Moldova é um pouco arriscado ir sozinho, porque existe uma dificuldade muito grande quando se é turista, porque toda essa região da República Moldova fala russo. Apesar da língua mãe, inclusive na certidão de nascimento, ser falada como romeno, eles falam russo. Então fica muito difícil de entender tudo isso. É bastante interessante. A República Moldova é uma coisa bem interessante. Os vinhos dentro da República Moldova ou da Romênia são uvas diferentes que só nascem ali. E na República Moldova tem a maior vinícola do mundo. Ela está no Guinness Book. Para você entrar nessa vinícola, dentro onde eles guardam os vinhos, nos tonéis ou as garrafas, você vai de carro. Porque ela é quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros, como se fosse uma gruta. Tá? Você se perde ali, é um labirinto. Só que nessa vinícola, o vinho que é vendido ali não é um vinho que o ocidental gosta. É muito forte, é muito ácido, mas é um vinho que o russo gosta. Tanto que na época da União Soviética, eles abasteciam os czares com esses vinhos. Tá? E é um vinho para quem mora em lugar muito frio. Então ele é bem diferente. As uvas são totalmente diferentes das nossas. No setor administrativo da Romênia, tá, chamado Moldova, tem uma cidade simplesmente maravilhosa chamada Iași. Iași é uma cidade grande, totalmente cultural, totalmente funcional. É uma cidade muitíssimo organizada, vale muito a pena conhecer.
E aí a gente tem duas regiões imperdíveis, que uma delas é a Maramureş e a outra Bucovina. Bucovina, dá para ver, gente? Isso é um monastério. Bucovina tem 4 monastérios desse tipo, onde tem afrescos do lado de fora. Vamos entender que seria como se a gente visse um grafite. Só que são vários quadros, como se fossem gibis, e cada monastério desse conta uma passagem bíblica. Esse azul que eu mostrei para vocês, ele conta a passagem da Natividade de Jesus Cristo. Eu posso considerar esse um dos mais bonitos. Mas eles estão num local muito privilegiado um do outro. Quando você chega nesses mosteiros, é um silêncio tão acolhedor, tão gratificante. É um lugar de... Não sei te dizer, mas é um lugar que te acolhe, que te abraça. Em todos esses monastérios, os lugares são privilegiados, normalmente acima de morros, montanhas, tá, com uma visão privilegiadíssima. Moram pouquíssimas pessoas, normalmente freiras, tá? E essas freiras, elas fazem votos de silêncio. Então, na época que eu fui, a gente não conseguia conversar com elas, porque elas estavam em voto de silêncio. Eu podia perguntar coisas para elas, elas me mostravam onde estavam, o que tinha, etc., mas elas não falavam. E não podiam tirar fotos nesse momento, quando elas estão nesses votos de silêncio. Mas é uma harmonia e é uma paz muito grande. A Moldova, a Romênia, ela tem um circuito religioso muito interessante. A gente consegue passar pelo cristianismo ortodoxo, pelo luteranismo, calvinismo, e a gente chega de volta, fazendo um círculo na Romênia, a gente chega de volta em Bucareste, onde a gente tem o catolicismo. Então, se a gente quer visitar, fazer um roteiro religioso na Romênia, a gente consegue, e é muito, muito, muito interessante. Nós temos que prestar atenção no cálculo que a gente vai fazer quando a gente aluga um carro, por exemplo, para fazer algumas cidades na Romênia. Vamos supor que eu fale para vocês, 120 quilômetros eu vou gastar 2 horas e meia aqui, em São Paulo. Esses 120 quilômetros na Romênia, eu vou gastar aproximadamente de 5 a 6 horas. Por quê? Cada vez que a gente está andando na estrada, a gente consegue andar a 100 quilômetros, até às vezes 120 quilômetros. Só que toda a estrada, ela vai tendo as vilas grudadas na estrada. Grudadas mesmo. Sem acostamento, inclusive, tá? E quando você entra no perímetro da vila, você tem que baixar essa quilometragem para 50. Então você vai e volta, vai e volta, vai e volta. As estradas são boas, mas o que dificulta é esse vai e volta. E é muito difícil, por exemplo, quando você sai de Bucareste fazendo o que eu fiz. Bucareste e Iași, dá mais ou menos uns 600 quilômetros, dá mais ou menos uns 400 quilômetros. Eu levei 8 horas para chegar. Então é uma viagem bastante cansativa. Não façam isso. Vocês têm que picar mais em horas, não em quilometragem, para poder ter um bom aproveitamento das estradas aí da Romênia. E não tem posto suficiente para a hora que você estiver apertado no meio do caminho, você não tem onde parar, tá? Se furar um pneu, qualquer coisa que te acontece, você não tem o que fazer. O que você sempre faz é pegar um carro alugado com seguro, e aí você consegue chamar o seguro. Mas até mesmo essa dificuldade da estrada, você vai ficar um bom tempo parado, tá? Então, quando eu faço o programa de viagem de alguém para a Romênia, eu já me preocupo com essa situação. É fácil sim alugar um carro na Romênia, só que eu não aconselho a dirigir em grandes cidades,
tipo Iași, Cluj-Napoca ou Bucareste. O trânsito interno na cidade é bem difícil de você entender o que está acontecendo. Então é melhor, dentro dessas cidades grandes, vocês não dirigirem. Eu tenho guia lá em português, eu tenho guia em espanhol, em francês, alemão, russo e inglês. Então, o que vocês precisarem, vocês podem pedir um help aí. E aí a gente tem Maramureş. Maramureş também tem alguns monastérios, totalmente erguido com madeira, sem nenhum prego. É assim, absurdo de ver, como a gente vê na Rússia, tá? Ali também tem Maramureş. Só que Maramureş é uma coisa muito legal, cara. É muito legal porque é a parte mais rural da Romênia. Então é aquela parte que você vai ver muita carroça, muita gente puxando feno, muita gente fazendo picles para guardar para o inverno. Você está andando de carro, de repente você tem que parar porque vem uma onda gigante de cabras, de ovelhinhas, de vacas. Pessoas que param no meio da estrada para colher os imensos cogumelos para fazer sopas maravilhosas. Enfim, Maramureş é um lugar que a gente precisa ficar mais tempo. Tá? Porque o tempo lá é diferente, a comida é diferente, a hospedagem é diferente e ela está vizinha ali da Ucrânia. Que mais que eu vou falar para vocês? Eu acho que é isso. Então, assim, faz tempo que eu estou prometendo essa live. Entra na BIOS, pega o e-book e a gente se fala depois, tá bom? Obrigada, gente.